2 jogadores expulsos em 20 minutos. Um clube inteiro dizendo que foi roubado. Um ex-presidente que abandonou o próprio clube na véspera do julgamento que ia expulsá-lo. Um titular que saiu do estádio antes do fim do jogo e nem esperou os companheiros. E uma regra de 7% que ninguém tinha percebido, mas que explica por que o Flamengo está perdendo reforço atrás de reforço para o Cruzeiro. 5 histórias, 24 horas, bora! Quarta-feira, Barradão, Salvador. 21ª rodada do Brasileirão. O Vitória entrou em campo como o melhor mandante do campeonato. Saiu levando 4-0 do Palmeiras. Mas ninguém está falando do placar. Estão falando de 3 lances. Lance 1. Aos 28 do primeiro tempo. Maurício, do Palmeiras, acerta uma cotovelada no rosto do Kaká. O árbitro Alex Gomes Stefano marca a falta e dá cartão amarelo. O VAR não chama ele no monitor. Fim. E aqui os próprios especialistas se dividiram. PC Oliveira disse que era vermelho, outros analistas bancaram o amarelo, ou seja, nem quem estudou a regra a vida inteira concorda. Lance 2. Kaká, o mesmo Kaká que levou a cotovelada, dá um carrinho em João Arias. Pega a bola primeiro, pega a perna depois. O VAR chama. O árbitro vai ao monitor. Vermelho. Presta atenção no que acabou de acontecer. O jogador que apanhou saiu de campo. O que bateu, ficou. Lance 3. E esse é o mais surreal de todos. No meio da reclamação, Luan Cândido, ex-jogador do Palmeiras, hoje no Vitória, faz o gesto de que o time estava sendo roubado. O VAR chama o árbitro de novo, segundo vermelho. 9-11, ainda no primeiro tempo. Placar 0-0 num jogo equilibrado até ali. O que veio depois foi execução. Maurício, gol contra do Fabiano, João Arias e Ramon Sosa. 4-0. O Vitória soltou nota oficial de repúdio. E o presidente Fábio Mota foi direto. Passamos por isso no ano passado com o Flamengo. Estamos acostumados. É difícil fazer futebol no Nordeste. Do outro lado, Abel Ferreira peitou a imprensa. O primeiro lance do Maurício é no limite. Metade diria que era expulsão, a outra metade diria que não. Agora no lance do Kaká, há dúvidas? Pra mim não há. Viram a perna do Arias? E eu quero a sua. Sem meio termo. O Maurício merecia vermelho? E o Palmeiras vem sendo beneficiado? Agora, São Paulo. Júlio Casares, ex-presidente do clube, renunciou ao cargo de conselheiro e pediu o desligamento do quadro de sócios, na véspera do julgamento que podia expulsá-lo. Ele é investigado por gestão temerária. A defesa dele. Há 20 dias eu requisitava documentos que estão no São Paulo e cercearam minha defesa. Não vou participar dessa farsa. Só que tem um detalhe que ele talvez não tenha lido direito. O artigo 38 do Estatuto diz que o São Paulo não aceita pedido de demissão de sócio que esteja respondendo a processo disciplinar. Esse artigo existe exatamente para impedir o que ele tentou fazer. Ou seja, a tendência é que ele seja expulso mesmo tendo pedido para sair. E não é a primeira vez. Em janeiro, ele já tinha renunciado à presidência, encerrando o impeachment antes da Assembleia de Sócios. Foi fuga ou foi defesa legítima de quem não teve acesso aos documentos? Terça-feira, Vila Belmiro, o Santos vence a Universidade Central e se classifica na Sul-Americana. Deveria ser noite de festa. Foi noite de treta. No intervalo, Cuca tira William Arão e o Arão reclama. A queixa é específica. Jogando bem ou mal, é sempre ele o substituído. Segundo tempo, ele nem senta no banco. Assiste do vestiário. Depois do jogo, volta a reclamar. Aí vem a frase do Cuca. Não está satisfeito? Pode ir embora. Resposta do Arão. Ah é? Então tá bom. Pegou as coisas e saiu da Vila antes de todos os companheiros. Pediu desculpas na quarta. E o Cuca deu a resposta de treinador rodado. Essas conversas teriam que morrer no vestiário. Só que não morreram. E é a segunda explosão em poucos dias. Antes dela foi o Neymar sendo duro com os garotos. Todo o vestiário discute. O problema não é a discussão, é ela virar notícia. Quando vaza 2 vezes numa semana, não é indisciplina. É o grupo perdendo a confiança em si mesmo. Time que briga e vence é forte. Time que briga e vaza está em ruína. Qual dos dois é esse Santos? O nome mais cobiçado do futebol brasileiro hoje é André, volante do Corinthians. A lista de interessados assusta. Milan, Juventus e agora o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. Pedida do Corinthians, 18 milhões de euros fixos, mais bônus. E tem um detalhe que muda a conta. O André é dono de 30% dos próprios direitos. Só que a novela saudita provavelmente morre antes de começar. O fundo que administra os principais clubes da Arábia não quer fazer grandes investimentos agora. E o Corinthians precisa de dinheiro à vista. Quem precisa de caixa imediato não aceita parcelamento. Quem não quer gastar, não paga à vista. A conta não fecha. A Juventus prometeu proposta que nunca chegou. E tem outra novela no Parque São Jorge, Memphis Depay. Clube e jogador acertaram estender o contrato até junho de 2028. Mas o Corinthians impôs uma condição final: exames médicos.
E aí mora a tensão. O staff do Memphis teme que ele faça os exames e seja reprovado, por um problema crônico no joelho que ele carrega há anos. Ser reprovado no Corinthians pegaria péssimo no mercado mundial. Repara, os dois maiores negócios do Corinthians hoje dependem de coisas que não têm nada a ver com futebol. Um depende de fluxo de caixa, o outro de um joelho. Agora a história que explica todas as outras. O Flamengo empatou com o Internacional no Beira-Rio jogando mal. Com o Palmeiras vencendo em Salvador, a distância virou 8 pontos. Depois do jogo, Varela não amenizou. Não é sobre o resultado, é sobre o time, a maneira de jogar. Não estamos no melhor momento. E Leonardo Jardim cobrou reforço em coletiva. Pediu ao Boto jogadores capazes de desequilibrar em espaço curto. Só que aí vem a pergunta que ninguém estava fazendo. Por que o Flamengo, com o maior caixa do futebol brasileiro, está perdendo disputa atrás de disputa para o Cruzeiro? Primeiro o Zé Lucas, do Sport, que preferiu a Raposa. Agora o Yasser Asprilla, colombiano de 21 anos do Girona. Oferecido aos dois, e o staff dele avisou que vai priorizar o Cruzeiro. Os dois clubes têm dinheiro. Os dois têm fama de bom pagador. Então o que decidiu? A comissão do empresário. O padrão no mercado mundial é pagar até 10% do negócio ao representante do jogador. O Flamengo estabeleceu um teto de 7%. 3 pontos percentuais. É só isso. Mas num negócio de dezenas de milhões, 3% é a diferença entre te oferecerem o jogador primeiro ou por último. E tem agravante. Empresários relatam que o clube também vem atrasando pagamentos de comissões. O Flamengo emitiu nota oficial rebatendo. Repara na ironia. O Jardim pedindo reforço em coletiva, o Boto tentando fechar Luiz Henrique por 200 milhões. E o clube saindo da fila de jogador barato e jovem por causa de 3% numa planilha. Não é falta de dinheiro, é política interna. E política interna, no mercado da bola, custa caro. Flamenguista. O clube está certo em segurar em 7% e limpar o mercado de intermediário. Ou está atirando no próprio pé? Essa eu quero muito saber. Percebe o que essas 5 histórias têm em comum? Nenhuma delas foi decidida dentro de campo. Foi um VAR, um estatuto, um vestiário, um fluxo de caixa, uma planilha de comissão. O futebol continua sendo jogado com os pés, mas vem sendo decidido em outro lugar. E é nesse lugar que a gente mete o nariz aqui.